Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus. Pastor Adriano Moreira com você aqui pelo nosso ITEC, Instituto Teológico de Estudos Contemporâneos, que também são estudos cristãos, e estamos no nosso curso de médio avançado, junto aí com vocês, e no módulo de história das 7 igrejas, né, do Apocalipse, né, que é a história dessas igrejas, bem como também um pouco do que a gente pode aprender na mensagem de Deus para essas igrejas do Apocalipse. E estamos hoje na nossa segunda aula, né, porque nós estamos seguindo a numeração, né, dessa numeração, não, a ordem, né, melhor dizendo, em que essas cartas estão descritas no Apocalipse. Então, a primeira carta e primeira igreja foi a igreja de Éfeso. E hoje, então, a gente está na segunda dessas cartas, ou dessa mensagem, que é a igreja de Esmirna. Então, para a gente ser bem objetivo, vamos lá, jogando na tela aí. Obrigado aí, irmão Júnior. São imagens perfeitas, obrigado. Os demais aí vai dando seu ok, seu cumprimento. E a gente vai estar, irmão Nivaldo também, Deus abençoe, nós vamos estar fechando o nosso curso, né, na verdade, com a última igreja. Então, a gente ainda vai até o finalzinho aí do próximo mês, porque a gente está em cada uma dessas aulas com uma dessas igrejas. Então, hoje é a segunda, né, dessa lista de 7, e a gente ainda tem mais 5 igrejas aí pela frente, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu tenho solicitado, melhor dizendo, a vocês que vocês pudessem ler as cartas, né? Porque elas são curtas, são objetivas, e é importante que vocês pudessem, lendo-as, de alguma forma, vocês conseguirem se assimilar um pouquinho mais com o texto, um pouco mais com a mensagem. Isso é, sim, de suma importância para que aqui, na hora que a gente for trabalhando, né, as mensagens, enfim, fazendo a exposição do texto, vocês já estejam um pouquinho mais familiarizados com eles. Bom, vamos lá. Vamos para o texto bíblico, que não está aí descrito na apostilinha de vocês, mas aqui a gente, no recurso dos slides e na gravação, eu preciso já jogar aqui para não ter aquela possibilidade de você ter que ir abrir aí a sua Bíblia e etc. A facilidade aqui a gente já vai lendo o texto. A versão é a Nova Almeida atualizada, que é uma versão que é boa, eu tenho gostado muito dela e tenho utilizado, é a Bíblia que eu tenho utilizado agora nos últimos tempos, e é essa versão que nós colocamos aqui. E qual é a mensagem de Deus para a igreja de Esmirna? A mensagem é essa, tá? Isso está aí no texto de Apocalipse, né? Capítulo 2, a partir do verso 8 aí. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente já começa introduzindo que essa é a segunda igreja na ordem em que está no Apocalipse, em que João escreve a mensagem. E essa é a igreja de Esmirna. O próprio nome já nos ajuda a entender o seu significado, porque ele é oriundo
da palavra mirra, portanto, significa Mirna. Esmirna é a mesma coisa que mirra, né? Significa isso. E a gente vai, daqui a pouquinho, falar um pouquinho. Mirra é uma substância, né? Um material líquido prensado, uma espécie, né, de resina extraída do tronco de algumas árvores, e inclusive de uma das árvores que tem um nome também de mirra. Bem, a fundação dessa igreja a gente não tem, tá? Inclusive até da própria cidade em si, a fundação não só dessa cidade, assim com muita precisão, a gente tem uma ideia, né, de quando essa cidade possa ter sido, né, fundada. Tem-se bastante histórico de colonização e de outros domínios externos sobre aquela cidade. E da igreja em si a gente não tem, tá? uma precisão de quando ela foi fundada. E essa é uma igreja das 7 que ela tem uma característica bem peculiar e particular. Esta é uma das igrejas que não recebe críticas. Tá? A outra que não recebe crítica é Filadélfia, tá? Mas essa aqui é uma das igrejas que não recebe nenhuma crítica. E isso já é positivo, porque se essa igreja não recebe crítica como as outras receberam, significa que essa igreja tem essa positividade de não ter algo da parte de Deus do qual ele esteja cobrando, né, de posição para essa igreja. Mas vamos entender um pouquinho também qual é o contexto da igreja de Esmirna, né? Na verdade, aqui é o contexto histórico, o contexto político, o contexto geográfico, o contexto econômico, que a gente pode aqui observar e ver a respeito desta igreja. Bom, primeiro, esta cidade ela foi um produto de colonização grega no quarto século antes de Cristo. Ela é uma cidade bem antiga mesmo, tá? Antes mesmo da história do Novo Testamento, Esmirna já existia. Alguns já chegam a falar de 1000 anos ou 1500 anos antes de Cristo, né? Antes do Novo Testamento. Mas é no quarto século antes de Cristo que ela passa a ser uma cidade colonizada pelos gregos, assim como o Brasil foi até acontecer o dia da independência. Então, ela foi uma colonização grega e, por essa razão, ela era uma cidade, nos tempos, né, do Novo Testamento, nos tempos de João, o apóstolo, com uma cultura grega muito forte, porque os gregos, até em cidades que eles não colonizaram, eles conseguiram chegar com muita força na sua cultura. A cultura grega, ela impera até hoje, né? Até hoje existe a mitologia grega como conhecimento a ser observado, né, estudado. Há muitas palavras do nosso vernáculo, da nossa gramática, ela vem do grego. Todas as palavras cuja o final, o sufixo é logos, ela vem do grego, né? Porque vem do logia, do logos, né? Do grego. Então, essa cultura grega ela ainda é forte até hoje e nessa cidade era também. Houve uma época, por volta do ano 195 a.C., quando Roma ainda não era império, mas já está crescendo como tal, porque ela só começa como império a partir do ano 67 a.C., mas uma estratégia política que a cidade de Esmirna teve foi de pedir a permissão a Roma para construir lá um templo, e um templo que fosse dedicado a deusa Roma, né? Como Roma sendo uma divindade. E isso dá um desdobramento que nessa estratégia política de estarem bem e estarem também, digamos, com essa Roma se tornando mais à frente um império, elas estarem em coinonia, estar em comunhão, estar numa boa relação, né? Seria aqui a chamada relação internacional. Essa estratégia política, ela lá na frente vai se tornando uma estratégia que ela vai ser de transição, porque por causa dessa estratégia política de transição de poder, porque até então ela vai deixando de ser uma colônia grega para se tornar agora uma cidade e uma colônia romana. E ela vai se tornar também, por essa razão, uma cidade muito próspera, porque o Império Romano foi um império, o Império Grego foi um império
próspero, apesar que houve entre o Império Grego e o Império Romano 100 anos de independência, né? Chamada Era dos Macabeus, onde o povo judeu não ficou debaixo de nenhum outro império. Mas, assim, você vai encontrar especificamente essa cidade tornando-se próspera porque era uma cidade portuária, era uma cidade que estava numa estratégia geográfica do comércio marítimo de então, né, porque era uma época que não tinha nem trem, nem avião e nem rodovia. Então, tudo que fosse de comércio de um lugar para o outro, inclusive de um continente para o outro, era via mar. Então, as cidades que naquela época elas fossem cidades como Rio de Janeiro, cidade portuária, cidade que está de cara para o mar, e tem um porto, né? Então, eram cidades que normalmente cresciam e eram prósperas, como Corinto, por exemplo, eram cidades prósperas, eram cidades que conseguiam ter não só prosperidade, mas um privilégio comercial também muito grande. E por isso ela se tornou uma cidade próspera e também uma cidade muito privilegiada, debaixo do domínio dos romanos. Por volta do ano 26 depois de Cristo, eles, né, passaram a já tinha lá aquela coisa de se tornar adoradora de Roma, agora cujo o império que agora é romano sobre eles então constroem um templo, tá, ao imperador, começa a fazer culto ao imperador romano, que na política romana o imperador era, a partir lá de Tibério para frente, e etc., Júlio César e outros, passaram a ser vistos, entendidos como deuses e adorados como. E em muitos lugares, templo o imperador foi construído. E aquele templo se adorava, né, o imperador como uma divindade. Então, no ano 26 depois de Cristo, eles passam a fazer o culto ao imperador romano. E esse culto começa sendo a partir de Tibérios, tá? A partir de Tibérios. E outra coisa que também marcou a cidade de Esmirna foi que havia um mito lá, um mito de um sujeito chamado Dionísio, né, um deus, né, um mito chamado Dionísio, que teria morrido, mas que teria voltado a viver. Por isso, essa identidade de Deus dizendo que eu fui morto, mas agora vivo. Então, por isso que na identificação de Deus na carta, ele vai identificando-se como aquele que morreu, mas agora vive, ou como aquele que é o verdadeiro ressurreto, tá? Porque havia esse mito lá de um Deus que teria morrido e voltado a viver, e isso estava na consciência, né, daquela comunidade. Era também um local muito privilegiado, porque lá havia a celebração dos Jogos Olímpicos. Então, aqueles Jogos Olímpicos aconteciam na cidade também de Esmirna, tá? Assim como lá em Atenas, mas também em Esmirna acontecia. E nessa cidade também havia um dos maiores anfiteatros da Ásia, né? Hoje, quem faz viagem para aquela região, que é a Turquia asiática de hoje, tá? Essa cidade, inclusive, lá hoje é chamada de Izmir, tá? Na Turquia asiática, próxima ali a outras cidades odiernas, né? Com nomes odiernos, né? Nomes de agora. Lá tem as ruínas, né? A gente chama de ruínas de um grande o que seria na época, né? O que foi na época um teatro, um anfiteatro, um teatro grande, uma espécie, não chega a ser um tamanho de um Maracanãzinho, mas alguma coisa quase dessa proporção, né? Uma coisa assim bem gigantesca, tá? Muito grande. Então, isso também mostra como essa cidade era uma cidade importante, era uma cidade com um anfiteatro para muitas coisas que ali eram apresentadas, Jogos Olímpicos que ali aconteciam. Então, quem hoje viajar para a Turquia asiática e passar por essas ruínas, eu não coloquei aqui fotos, mas se você colocar no Google aí, Esmirna, a igreja de Esmirna, você vai encontrar várias fotozinhas das ruínas hoje, ruína do teatro, ruína do templo, né,
ao imperador romano. Você vai encontrar essas ruínas lá que são interessantes. Ela se tornou também importante na produção de mirra. Então, o próprio nome da cidade, que significa, né, mirra, também é por conta do fato dela ser uma grande produtora de mirra. E mais uma vez, gente, a mirra, tá? Eu vou aqui na letra J dar mais uma explicação melhor sobre mirra. Então, ela acabou se tornando uma cidade que era uma cidade olímpica, era uma cidade comercial, era uma cidade com um anfiteatro para muitas apresentações, né, para muitas artes de então. Então, uma cidade próspera por todas essas razões. E também uma cidade comerciante com produção de mirra. E por isso a posição assim privilegiada. Por isso que Jesus está dizendo no texto, né, por isso que o texto está dizendo que ela era rica, tá? Pobre em relação ao que estava sofrendo a igreja, mas como diz que a igreja é rica é por causa da localidade. A igreja não é uma igreja de gente pobre, não é uma igreja de gente com a mão na frente e outra atrás, né? Então o texto ele faz um paradoxo. Pobre no sentido do que está sofrendo, no sentido da perseguição e tudo mais, mas rica no sentido da localidade, da economia e tudo mais. Um dos discípulos de João, o apóstolo, chamado Policarpo, que viveu do ano 69 ao ano 159, ele foi um dos primeiros pastores, bispos daquela igreja. Talvez até tenha sido fundada por ele, não se sabe, tá? Ou tenha sido somente o fruto do trabalho de Paulo na cidade de Éfeso, em Atos 19, como nós já falamos isso aqui para vocês, e todas aquelas outras igrejas ali e cidades, provavelmente foi produto, tá, do trabalho missionário de Paulo na cidade de Éfeso. Policarpo, cujo nome significa muito fruto, né, porque ele também foi um obreiro muito frutífero, ele foi um dos bispos, né? Bispo é um pastor principal, né? Um pastor presidente da cidade de Esmirna, era o discípulo de João, né? Pessoal de João, o João é um apóstolo, tá? E foi um dos principais pastores dessa igreja. E o que acontece? Por causa do culto ao imperador, na cidade de Esmirna, essa igreja sofre perseguição, que é o que o texto está dizendo, tá? E uma perseguição muito grande. Por conta de quê? Porque Policarpo, principalmente ele, não se submetia a isso, nem levava a igreja a se submeter a uma adoração ao imperador. E esse culto ao imperador era forte demais, só que esse culto ao imperador, quer dizer, essa divindade também é o imperador. É o imperador que politicamente é o que manda e desmanda. E então, por essa razão, Policarpo foi preso, tá? Como um subversivo ao império, tá? Porque não adorava o imperador, então isso também era visto como uma questão política. É morto a golpe de adaga, tá? Que era uma ferramenta, né, usada na época. Tá? E após isso, né, ele é morto com um golpe de adaga após ter sido posto numa fogueira. Então, quer dizer, passa um sujeito por uma fogueira e ainda matam o camarada com golpes, né, de adagas, para o cara morrer talvez assim mais rápido, né? A fogueira seria um pouco mais lento, o fogo mais lento, mas a adaga mais rápido, né? E a mirra que era produzida ali era usada na fabricação de perfumes e embalsamento. O que era a mirra, gente? Só para a gente ter uma ideia aqui rápida, eu posso dizer para você o seguinte: a mirra era um tipo de resina, né? Portanto, uma questão líquida, substância líquida, que era extraída de madeiras de várias árvores, inclusive de uma delas chamada mirra também. Tá? Ela era normalmente corada, com cor amarelada, uma cor avermelhada, uma cor castanha, aí vai depender de que tronco, de que árvore que foi tirada. Ela era muito usada para questões medicinais e para questões também perfumistas. Então, era muito usada para questões medicinais e questões perfumistas. E também muito usado para questões religiosas. Tá? Então, tinha assim, muito uma cultura religiosa para a mirra. Ela também usada para embalsamar. E nas questões medicinais, ela é antisséptica, antifúngica, antibacteriana, né, anti-inflamatória, tá? E também muito usada para questões de perfume, né? Questões aromáticas
de questões farmacêuticas. Então, por isso, a importância dessa substância, tá? Inclusive, ela é uma das substâncias que aqueles chamados magos entregaram, um deles entregou a Jesus, tá? Então, a mirra tinha todo essa utilidade no contexto, tá? Do Novo Testamento e até hoje, né? Se for, vai se encontrar essa mirra, ela tem essas aplicabilidades, tá? Principalmente no sentido medicinal. Bom, qual o segundo ponto aí dessa nossa exposição da Carta de Esmina? É a arquitetura da carta. Então, primeiro começa a credencial de quem fala. Por que ele começa dizendo que ele é o único e por que ele começa dizendo que ele é o que foi morto e reviveu? Primeiro, por causa de ser um lugar politeísta, né, de muitos deuses, inclusive do imperador que está lá sendo adorado. E outra, por causa também desse mito, né, de um Dionísio, de um deus que morreu e viveu. Então, o Deus que fala revela-se primeiro como o único Deus, o verdadeiro. E também, num contexto politeísta, de adoração também ao imperador, ele fala de maneira muito contundente, né? Ele fala de uma maneira muito forte, quando ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas. Né? Ao anjo da igreja em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e último. Por que ele está dizendo que ele é o primeiro e último? Ele está dizendo assim, não existe outros, não existe muitos. E ainda vai, aí ele aqui está batendo na questão de que não tem um monte. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, portanto, ele é o único. E, ao mesmo tempo, assim, esteve morto e tornou a viver. Então, quebra a questão do mito do Dionísio. Então, por essa razão, a maneira como ele se apresentou. Por isso que é importante, gente, a gente entender o contexto, porque o contexto ele vai nos fazer entender o próprio texto. E, como eu disse a vocês, em cada um das cartas, o Senhor Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. Tá? Ele se apresenta de uma outra maneira. Então, por isso, tem a ver com o contexto. Tá? Por isso tem a ver com o contexto. Segunda coisa são as características. As características da igreja, que está no versículo 9. O versículo 9 ele vai, na verdade, nos ajudar a entender a característica da igreja. O versículo 9 vai dizer, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, como eu já falei aqui para vocês, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, o que a gente encontra aqui? A primeira coisa que é declarada é que Deus sabe que eles estão sob pressão. Então, a primeira característica dessa igreja é que ela está sendo uma igreja pressionada, uma igreja sob pressão, uma igreja debaixo de pressão, uma igreja que está debaixo de uma situação muito difícil. Então, Deus está dizendo assim, conheço, eu sei que você está debaixo de pressão, perseguida. Segundo, ele também está dizendo que sabe que eles estão ficando materialmente pobres, porque ao tempo que ele está dizendo pobre, porque a perseguição ela age de todas as formas. Então, a perseguição está restringindo coisas, a perseguição, por certo, está destruindo outras coisas. Então, uma cidade rica, que provavelmente, que consequentemente, seus habitantes são, né, de uma condição muito melhor. E, portanto, os membros daquela igreja, que são cidadãos daquela cidade, são gente de uma condição financeira melhor. Seria mais ou menos hoje a igrejas de zona sul da vida, ou de centro de cidades ricas, ou de cidades acima da média da sociedade, né? de média, de sociedade média ou alta. Só que Deus está dizendo assim, eu sei a pobreza de vocês, apesar de que vocês, na verdade, são ricos. Né? Então, por isso que Deus está dizendo que estão ficando materialmente pobres, mas também está dizendo que sabe que, apesar de pobres, eles são ricos. Então, aqui, na verdade, tem um trocadilho de mensagem. Primeiro, Deus está dizendo pobres no sentido material, mas ricos no sentido espiritual. Ao tempo também que está se referindo ao pobre no sentido de perseguição, no sentido de estarem sendo pressionados, no sentido que, por conta dessa perseguição, a materialidade está começando a ficar menos, né, ou menor, ou está começando a ser restrita,
mas ao tempo que eles são de uma cidade, que é a cidade rica, e a princípio eles ainda são de uma situação financeira privilegiada. E por último, ele vai dizer uma coisa que é interessante como característica dessa igreja. Sabe que é uma igreja que está, além de perseguida, está debaixo de calúnia, de uma igreja que está debaixo de uma blasfêmia, está debaixo de uma acusação. Por quê? Porque o texto ele também vai dizer que essa igreja ela está debaixo da blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Tá? Ou seja, estão blasfemando contra eles, estão acusando-os de alguma coisa. O texto não vai especificar todos os detalhes, mas estão acusando a respeito. Então, aqui a gente dá uma nota para dizer que blasfêmia não se comete apenas contra Deus, mas blasfêmia também se comete contra os irmãos. E blasfêmia aqui é quando se está, de alguma forma, fazendo acusações infundadas, fazendo acusações não reais, não verdadeiras. Isso aqui é algo muito sério, tá? Mas é isso que está sendo dito sobre a característica dessa igreja. Bom, aí a gente faz uma outra pergunta que ela também é importante. Quais são os temas centrais dessa carta? E, na verdade, nós temos dois temas muito principais e importantes que essa carta, ou que essa mensagem, a igreja de Esmirna traz para a gente. Qual a primeira? A satanização da religião persecutória. Persecutória é a religião que persegue. Percebe que no versículo 9 está sendo dito que aqueles que se diziam judeus, portanto, aqueles que estavam a partir de uma religião judaica, e que estavam, a partir dessa religião judaica também, provavelmente como uma grande motivação para isso, ou se não, estavam no paganismo da idolatria a um imperador, que é a partir do Tibérios, e automaticamente, e nesse caso aí da época, já era o Diocleciano, né, o imperador da época, mas essa idolatria começa a partir do Tibérios lá atrás, mas esse grupo é um grupo que está vindo a partir de uma religião, e é uma religião persecutória, ou seja, uma religião que persegue, uma religião que intolera as demais, é intolerante em relação às demais. Só que o texto vai dizer que essa ação de perseguir, essa ação de ir contra a uma outra religião por causa da própria, ela vai se tornando satânica, ela vai se tornando diabólica. Por isso que o texto vai identificá-los como de Satanás, como congregação ou sinagoga, né? Congregação, sinagoga é só sinônimo, tá? Congregação, sinagoga de Satanás. Então, o tema principal aqui está falando de que toda religião que persegue, ela vai se caracterizando satânica. Todo isso vale para evangélicos, tá, gente? Evangélico que acredita que ele tem que perseguir qualquer outra religião, não existe na Bíblia Sagrada nenhum momento que diga que ele tem que perseguir ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho. Eu prego, respeito, mas eu prego. Eu não aplaudo, eu prego. Eu posso também não satirizar, eu posso não perseguir, não matar, não fazer nada que Jesus não faria, que Jesus não fez, que Paulo também não fez nas suas pregações, mas eu prego o evangelho. Eu digo a verdade do evangelho, mas não preciso perseguir ninguém. Então, qualquer um que persegue, igreja que persegue igreja, ministério que persegue ministério, pastor que persegue pastor, crente que persegue crente, vai entrar nessa questão aqui, de ser uma religião e de ser um cristão, um religioso que persegue, tá? E vai se tornar satânico. A outra coisa que esse mesmo versículo vai dizer, que é o que a gente pode dizer assim, que é uma invenção, né, que é o outro tema aqui tratado, uma invenção dramática do que era exterior. Invenção dramática é a gente criar um personagem que impressiona, que dramatiza, que impacta. Só que esse personagem exterior não é o que a gente é. E que vai se tornar o interior, que na verdade é o que a gente é. E por que o texto diz assim, ó, que se dizem judeus?
e não são. Então, o que são? Não sei, o texto não diz, mas o texto diz o que não eram. Então, isso aqui é algo muito sério, porque nós também podemos correr o risco, não era o caso dessa igreja, graças a Deus, mas podemos correr o risco de inventar dramaticamente, de maneira impactante, impressionante, um personagem exterior que todo mundo vê, que todo mundo contempla, que todo mundo até aplaude, que todo mundo faz até assim, mas que nada tem a ver com o que realmente nós somos. Isso aqui tem que se tomar muito cuidado. E que não deixe também de ser satânico, ok? O que vai acontecer a essa igreja em razão da fidelidade que ela tem ao evangelho? Porque, veja de novo, a igreja de Esmirna não é criticada. A igreja de Esmirna é elogiada, é parabenizada, é descrita como uma igreja que é fiel. Então, veja, tá? O que o texto vai dizer sobre esta igreja. Ó, o verso 10 é um verso que a gente gosta muito de citar, né? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui entende-se ser um tanto figurativo, não especificamente 10 dias, mas alguns acreditam que aquela igreja estaria na prisão 10 dias ou passando por algum tipo de situação por 10 dias, literalmente, tá? Mas olha o final do verso 10, que é o que a gente gosta muito de citar. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, esse é o texto que vai dizer algumas coisas. Primeiro, está sendo dito para essa igreja que haverá sofrimento, mas que eles não devem temer. Olha só, vocês vão sofrer, mas não temas, não tenham medo, não se atemorizem. É Deus confortando, é consolando, é dizendo para essa igreja: o sofrimento vem, mas vocês não podem e nem devem temer diante do sofrimento. Segunda coisa que Deus vai dizer para essa igreja, ó, haverá perseguição muito intensa vinda desses chamados judeus, que na verdade não são, e essa perseguição é diabólica, vem do diabo. E lá de novo, tá? O que a gente falou no tópico anterior, é uma satanização que acaba se construindo e se estabelecendo por causa da perseguição. Perseguição normalmente é uma coisa vinda sempre do diabo, sempre de Satanás, tá? Porque Deus não persegue ninguém, nem nos ensina a perseguir ninguém. Então, todos aqueles que de alguma forma perseguem, seja quem for e da maneira que for, está encarnando o diabo na ação e está se satanizando na ação. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Terceira coisa que vai ser dito é que no próprio verso 10, Deus vai dizer que haverá livramento divino. É Deus dizendo assim: eu vou livrar, eu vou cuidar. Olha que coisa maravilhosa. É Deus dizendo: haverá livramento. É Deus dizendo que eles, primeiro começa a dizer: não tenham medo, as coisas que vão vir, haverá sofrimento. Vai dizer o que vai acontecer, mas vai dizer que é o seguinte: vocês vão ser livres. Vocês vão sobreviver a isso, tá? É Deus dizendo que não haveria, de modo algum, né, da parte deles, qualquer abandono da parte, né? Quer dizer, na verdade, da parte de Deus, do qualquer abandono. Aí vai dizer na letra D que haverá premiação e recompensa aos jogadores que forem até o fim. Olha que coisa interessante. Lembra que o contexto dessa cidade era uma cidade também olímpica? Lembra que no contexto dessa cidade era uma cidade que tinha Jogos Olímpicos, onde se esperava que o atleta, que o jogador, ele fosse até o fim para ser coroado? Então, olha a promessa que Deus faz. Deus está dizendo: seja fiel até a morte. E ele está dizendo assim, ó, você está sendo posto à prova, como qualquer jogador é posto à prova diante dos jogos. Então, está sendo dito assim: vá no jogo até o final. E se você tiver que morrer para vencer, vá até o final, tá? Ser fiel até o final, até a morte. E você vai ser recompensado. Tem uma coroa. E coroa era a recompensa dos jogos, né? Por isso que aqui Deus está usando a figura de coroa. Coroa era a recompensa dos jogos, daquele que vencesse. Por isso que lá em Coríntios, capítulo 9, verso 25 a 27, Paulo está dizendo a mesma coisa.
sobre o Ateta. De novo, Paulo está usando a figura do Ateta. Por que ele faz isso em Corinto? Porque era uma outra cidade olímpica, onde havia também jogos. E ele vai dizer que ninguém corre, né? Lá em Coríntios, capítulo 9, verso 25 até o 27, ele vai dizer, ninguém corre por uma coroa incorruptível. Não, ele vai dizer, muitos correm por uma coroa incorruptível, né? Que era feita, né, né, daquelas folhas verdes e tal. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. Então, Paulo vai falar lá em 1 de Coríntios, por causa da cidade, e aqui Deus está dizendo, a partir de João, o apóstolo, também sobre coroa, porque era a recompensa dada para aquele que vencesse. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, nesta cidade havia Jogos Olímpicos, por isso que Deus está dizendo aqui, pegando o contexto da cidade para falar no contexto espiritual. Viu, gente? Como é importante a gente saber o contexto de uma passagem bíblica para a gente poder entender melhor. Vamos lá, correndo que já estamos nos 36 minutos. Qual é a mensagem de Deus para essa igreja? E a gente vai fechando aqui nesse último ponto. A primeira mensagem que Deus está dizendo para essa igreja está no verso 9. Deus está dizendo para eles assim, ó, os inimigos da fé sempre são os homens satanizados. O diabo nunca age contra a igreja se não estiver usando gente. Diabo não peleja contra o crente, não peleja contra a igreja, não peleja contra o reino de Deus se não tiver como instrumento algum ser humano. Então, por isso, sempre os inimigos da fé são pessoas endemoniadas, satanizadas. Não tenha dúvida disso. E não é diferente. Nunca vai aparecer literalmente um demônio, assim, um espírito, um vulto, lutando contra a igreja. Não, sempre vai usar alguém que pode ser de fora, mas olha, tristemente, pode ser de dentro. Tá? Então, muita gente dentro do arraial do cristão, do arraial evangélico, dentro dos quadrados da igreja, pode ser alguém que, infelizmente, pode ser um instrumento satanizado, endiabrado, demonizado contra a igreja. Segunda mensagem de Deus para essa igreja. Toda e qualquer fé que cultua o exterior, ela também é satanizada. Porque, mais uma vez, quando ele diz esses que são judeus, mas não são, se dizem judeus, mas não são, e ele compara que eles são congregação de Satanás, a mensagem que Deus está dizendo a fé é do interior, a fé é o que eu sou de verdade, a fé ela parte de dentro para fora, a fé é o meu interno, a fé é a minha comunhão com Deus, a fé é o que eu sou de verdade, a fé não é o que eu apareço ser, a fé não é o que eu apresento ser, a fé não é o que eu sou no palco da vida, fé é o que eu sou nos bastidores da história, é isso. Então, toda e qualquer fé que cultua o exterior, ela sempre vai ser satanizada. Por quê? Porque isso tem a ver com hipocrisia, tem a ver com a falsidade, tem a ver com o fingimento, tem a ver com o que eu represento, mas eu, na verdade, eu não sou. Terceira mensagem. Não se cresce na graça, não se cresce no evangelho, não se cresce em Deus, não se cresce na presença de Deus sem tribulação e sem prensa. A gente tem que ser prensado. Como a mirra tem que ser prensada, a mirra tem que ser extraída do tronco da árvore, não tem jeito, tá? Por isso o nome da cidade, e por isso, de alguma forma, o significado também para essa própria igreja. Não se cresce sem tribulação, gente, a gente não pode esquecer disso. E aí, esses evangelhos com letra E menor, minúscula, ou entre aspas, ele fica ensinando o evangelho com a ausência da dor, do sofrimento, da tribulação e da dificuldade. Não. Não é todo dia, não é toda hora, não é sempre, mas não se cresce na graça de Deus sem tribulação. Letra D, ele também vai deixar como mensagem para essa igreja, Deus vai deixar como mensagem que o perseguido não tem que fazer nada, além de não temer. O que o perseguido tem que fazer? Só não teme, porque você já venceu. Não teme, porque você já venceu. Porque o maior inimigo não é o externo que vem, é o interno, que paralisa a gente, que faz a gente retroceder, que faz a gente esmorecer, que é o medo. Por isso que a antifé é medo. Nós já falamos isso em outras oportunidades. Então, o perseguido não tem que fazer nada além de não temas, porque foi isso que Deus diz no verso 10 para essa igreja.
Letra E, a tribulação pode até levar à morte, porque não quer dizer que sempre vai, mas ela garante a vida eterna ao fiel, que é isso que o texto está dizendo. Ó, ser fiel, se necessário, se preciso, e se assim for, até a morte. Ó, e eu te darei o quê? A coroa da vida. Opa, como é que a coroa é da vida? Porque a vida que está se tratando aqui não é essa terrena, porque ela já se perdeu, se você foi até a morte. Mas essa morte da vida terrena te garante a vida eterna. Porque você só vai experimentar definitivamente, completamente a vida eterna quando deixar essa vida terrena, quando deixar esse corpo, quando entrar na esfera espiritual. Então é isso que Deus está dizendo aqui. A tribulação pode até levar à morte, mas essa morte física, ela só garante, ela só promove para a vida eterna aquele que é fiel. A outra mensagem é que a tribulação, ela cria o espírito da vida e traz a certeza da coroa, que é o versículo 11. O versículo 11 vai exatamente também dizer isso para a gente, que o verso 11 vai dizer, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí, de novo, ó, o vencedor, ó, de novo, vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Deixa eu explicar isso aqui. Segunda morte é o juízo final, porque a Bíblia, quando fala da primeira morte, a Bíblia está falando da morte física, tá? Primeira morte. E se a gente, na primeira morte, que é a morte física, já tiver perdido, a gente já está na segunda morte. Mas se eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu posso sofrer a primeira morte, que é a morte física, salário do pecado, não tem jeito. Mas eu já estou salvo da segunda morte. Então, esse texto está dizendo para a gente que a tribulação, ela cria o espírito da vida, no sentido de, eu fui fiel até a morte, mas ela traz a certeza da coroa, eu vou ser coroado. E a tribulação também nos ensina a não temer a morte nunca, porque o verso 11 vai dizer para a gente exatamente isso, de que eu estou livre da segunda morte. A segunda morte é o que está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, que é a separação eterna de Deus, que aqueles que estarão no juízo final já estão submetidos a essa segunda morte. E aí, gente, a gente conclui, tá? Nossos 42 minutinhos aí da nossa aula. Qual é a conclusão que a gente tem da carta de Deus, da carta de Cristo para a igreja de Esmirna? A lição dessa igreja de Esmirna é de uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel. Então, mais uma vez, essa é uma das igrejas que Deus não tem crítica. Deus só tem uma palavra de conforto, uma palavra de coragem, uma palavra de promessa, uma palavra vencedora. Então, eu e você podemos ser desses que sofrem, mas que não abrem mão da fidelidade, desses que sofrem, mas não se tornam infiéis. E aí a pergunta que eu faço é, conseguiremos ser fiéis em meio ao sofrimento? Porque é isso que normalmente a gente precisa perguntar-se, né? Um ao outro, a si mesmo. Antes da gente perguntar para os outros, pergunta para a gente mesmo, né? Se a gente vai continuar fiel ao Senhor, mesmo diante do sofrimento. Que essa seja uma mensagem para cada um de nós, individualmente, né, particularmente, mas também seja uma mensagem para nós como igreja, né, da gente continuar fiel ao Senhor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da situação ruim, mesmo diante do mal. Que a graça do Eterno esteja sobre nós sempre. Então, meus amados, para não alongarmos mais, se você tiver dúvida, você deixa aí nos comentários, deixa no nosso grupo lá, mas eu, mais uma vez, vou convidá-los, incitá-los, influenciá-los a leia. Se não quer dizer ler tudo de uma vez, pelo menos antes da próxima aula, leia a próxima carta, leia a carta seguinte aí, para que a gente possa, de alguma forma, né, que é a carta de Pérgamo, e a gente tem grandes lições aí sobre a igreja de Pérgamo. Então, leia, releia, e para que qualquer dúvida possa ser tirada aqui. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, e até a próxima aula, assim querendo Deus.